Primeira carta de Coríntios, capítulo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Capítulo de número 7, nós leremos o verso 12 até o verso 14. 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 12 até o verso de número 14. Amém? O texto diz assim: aos mais digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Deus abençoe o texto para a nossa edificação. Irmãos, nós queremos hoje pensar na extensão da graça que nos alcançou. Então, nós somos salvos pela graça, né? E tudo na nossa vida é pela graça de Deus. Então, tudo que nós recebemos é por sua graça. Mas até onde a graça de Deus vai? Só até nós? Ou essa graça alcança também aqueles que convivem conosco? Não a salvação, mas a graça de Deus, essa graça que nos abençoa, que nos sustenta, que nos dirige. Até onde vai a extensão dessa graça? Esse texto, irmãos, é muito interessante, mas muito mesmo, porque o apóstolo Paulo aqui fala sobre aqueles que têm incrédulos na família, pessoas que têm uma parte da família que não é crente, né? Então Paulo trata desse assunto. Eu creio que por causa da nossa herança judaica, ou seja, de formação, né? O cristianismo vem de uma herança judaica. Nós nos tornamos muitas vezes, irmãos, exclusivistas e preconceituosos com respeito às outras pessoas, ou o relacionamento com outras pessoas. Como os judeus não se relacionavam com gentios, com pessoas de outras raças, os judeus passaram a acreditar que a graça era exclusivamente deles, e que essa graça só alcançava aqueles que eram judeus, né? Então a bênção de Deus estava restrita ao povo judaico. Embora Deus tenha demonstrado isso na história, que a graça estava disponível também para alcançar outros, né? E não simplesmente os judeus não entenderam isso, e sempre viveram com essa visão de que a graça só iria para a nação judaica, o povo que era exclusivo de Deus, e um povo escolhido por Deus, e a graça seria para eles e somente a eles. E Deus mostrou isso de uma maneira assim, bem ampla, mas os judeus não entenderam. Por exemplo, se você olhar na linhagem de Jesus, nós vamos encontrar ali uma prostituta chamada Raabe, né, que está na linhagem de Jesus, uma outra moabita, Ruth, né, que não era da nação judaica. No entanto, faz parte da genealogia de Jesus, da linhagem de Jesus, para Deus mostrar com isso que a graça dele não é exclusiva de um povo, mas a graça alcança outros povos. E ele, veja, irmãos, nem por isso os judeus entenderam e continuaram a viver, e dentro do judaísmo tratavam as outras pessoas como inferiores, não merecedores da graça de Deus, né? Basta você olhar o Salmo 1,
e olhar para Jesus, você verá que a diferença é muito ampla e muito grande. Por exemplo, se nós formos olhar para o Salmo 1 e tentar colocar Jesus dentro do Salmo 1, Jesus não cabe no Salmo 1. Veja, o Salmo 1 diz lá: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Lá em Mateus capítulo 9, Mateus se converteu, deu um jantar na casa dele, chamou Jesus, e com ele estavam publicanos e pecadores, e os judeus estavam condenando Jesus por estar sentado na mesa, comendo com publicanos e pecadores. Então veja, Salmo 1 é um retrato do judaísmo, e o Evangelho não cabe dentro do judaísmo. Por isso Jesus falou que não se pode colocar vinho novo em odres velhos, porque o Evangelho não cabe dentro do judaísmo. Por isso, o cristianismo, irmãos, não é um judaísmo melhorado, o cristianismo é um outro evangelho, não é o judaísmo que foi reformado, mas é um novo conceito. O judaísmo estava restrito à nação judaica, e o cristianismo é para todos os povos. Mas aí continua ainda a pergunta: a que ponto que Jesus queria mostrar com isso? O que é importante nós pensarmos isso? Até que ponto a graça de Deus alcançou? Até onde ela foi? Essa graça que nos salvou, E o texto aqui, irmãos, é muito subjetivo, porque Paulo aqui está tratando de um problema que a igreja de Corinto estava vivendo. Veja, até na época de Jesus, e Jesus pregou para os judeus, então judeus não tinham casamentos mistos, ou seja, judeu não casava com pessoas de outra raça. Por isso então não era admissível que tivesse uma mulher incrédula numa família, ou um homem incrédulo numa família judaica. Mas agora a igreja expandiu, e pessoas se converteram já casadas, e alguns convertiam no lar, convertiam o marido e a mulher não, ou vice-versa, convertia a mulher e o marido não. E aí isso virou um problema na igreja de Corinto, e eles viraram para Paulo e perguntaram assim: como nós vamos agir agora? Eu me converti, mas a mulher disse: mas meu esposo não converteu, eu devo abandonar meu marido agora, porque não é crente? O marido perguntou: eu me converti, minha esposa não, o que eu devo fazer agora? Eu devo abandonar a minha esposa? Aí Paulo diz assim: olha, o marido não deve deixar a esposa se ela consente morar com ele, e nem a esposa deve abandonar o marido se ele consente viver com ela. E aí Paulo justifica, ele diz assim: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. E a Helena prossegue dizendo: de outra sorte vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos, Claro, irmãos, nós sabemos disso. Paulo não está defendendo aqui salvação hereditária, Filhos não são salvos porque os pais são crentes, mas Paulo está falando aqui desse assunto da extensão da graça. Então a graça que nos alcançou, ela também alcança aqueles que nós convivemos com eles, seja na nossa família, ou seja no nosso círculo de amizade e relacionamento. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que no convívio com a parte crente, a outra parte recebe a bênção de Deus. Então a graça de Deus se estende também para aqueles que convivem com pessoas crentes. E aí Paulo falando aqui nisso, nós podemos pensar em 3 áreas que isso acontece. Querem ver? Primeira área, moralmente. Primeiro ponto, moralmente. O que acontece? Paulo diz: os filhos são santificados. O que Paulo está pensando aqui? Paulo está pensando no comportamento, no padrão moral. Então, pais,
ou famílias onde um é crente, os filhos são criados no temor da parte crente. Então é natural nós percebermos isso. Filhos de crentes, de famílias, onde tem pelo menos um crente, desenvolvem um alto padrão moral. Então você vê esses filhos sendo honestos, cumpridores dos seus deveres, e não infiéis na vida conjugal, esses filhos não falando palavrões. Basta vocês olharem lares onde uma só pessoa no lar é crente, essa pessoa acaba desenvolvendo na família um alto padrão moral. E esse padrão moral, irmãos, ele é difundido na família por causa da graça de Deus que alcançou aquela pessoa que é crente. Então, por causa do crente, a graça de Deus depositada nele se estende para os outros. Ora, Paulo lembra disso quando falou sobre Timóteo. Paulo disse assim: olha, Timóteo, eu lembro da tua infância, e lembro de você desde pequenininho, e que desde pequenininho você sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele diz assim: eu tenho recordação da sua fé, porque desde da infância você foi criado num lar onde a tua avó Lloyd e a tua mãe Eunice viviam a fé. Ora, Timóteo era filho de uma mulher judia, crente, e um pai grego. Então havia um casamento misto ali. E o pai de Timóteo, pelo que tudo demonstra, não era crente, mas a avó e a mãe Lloyd e Eunice eram crentes. E Timóteo foi influenciado, e mais tarde Timóteo veio a converter-se e tornou-se pastor. Então veja, irmãos, o padrão moral, ele é difundido no meio cristão, mesmo quando só um é crente. Então é o que Paulo está dizendo: os filhos são abençoados, os filhos são santificados, no convívio da família, mesmo onde só um é crente, onde só uma parte é crente. Então a extensão da graça alcança os outros da casa. E aí a mulher crente, ela não aceita certas atitudes e posturas do marido incrédulo. O marido crente não deixa que sua casa desande ou estrague, azede o relacionamento, mas cuida para que o lar viva em paz e harmonia. Então tudo isso é a bênção de Deus por causa de uma parte da família que é crente. Então, moralmente, é a primeira coisa que a bênção da graça de Deus alcança. Segundo, irmãos, com prosperidade, porque onde há um crente, Deus estende a sua bênção, e a bênção alcança aqueles que convivem com ele. Nós podemos lembrar de um exemplo muito bom, lá em Gênesis capítulo 39, fala de quando José foi morar na casa de Potifar. Lembra? Potifar, que era egípcio, idólatra, comprou José, e José passou a ser mordomo na casa de Potifar. E lá no capítulo 39 de Gênesis, versículo 5, diz assim: e desde que Potifar fez mordomo a José sobre sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Perceberam, irmãos? A graça, por causa de José, a graça que estava sobre José alcançou a casa de Potifar, onde José vivia. Então, a bênção de Deus, que por amor a José, se estendeu na vida do egípcio, que era idólatra, que não temia a Deus, e assim mesmo ele era abençoado pela presença de José ali, porque a bênção de Deus que estava sobre José alcançou a família de Potifar. Sabe, irmãos, às vezes nós não entendemos isso e por causa disso perdemos a bênção. Se um empregado cristão entendesse isso, então ele não trabalharia mais só pelo dinheiro,
mas ele trabalharia para abençoar a empresa onde ele trabalha, abençoar o patrão, porque a bênção de Deus que estaria sobre sua vida iria também abençoar o local onde ele trabalhava e a empresa onde ele trabalhava. Mas muitas vezes, por não entendermos isso, irmãos, muitos cristãos dão um péssimo testemunho do trabalho, porque reclamam do trabalho, reclamam do patrão, às vezes movimenta outros funcionários ali, participam de motins dentro da empresa, no local onde trabalha, porque não entenderam que eles são canais de bênção na vida do patrão ou na vida da empresa. Não perceberam que através deles Deus quer estender a graça abençoadora também na vida daqueles que são os responsáveis pelo seu sustento. Então, se nós cristãos entendermos isso, irmãos, nós vamos trabalhar de maneira diferente, não trabalhar pelo dinheiro, nós vamos trabalhar para abençoar a vida dos patrões. Irmãos, se os patrões não crentes entenderem isso, eles irão só querer contratar crente para trabalhar na sua empresa, porque juntamente com o crente vem a bênção de Deus. Foi isso que aconteceu na vida de Potifar, irmãos, porque levou José para sua casa. Se você, como patrão, tem empregado cristão, saiba disso, irmão, que a bênção de Deus vai dobrada na sua empresa. Olha, está vendo, irmãos? A graça de Deus, ela se estende. A graça de Deus é dinâmica, não é algo estático, é dinâmico e vai alcançando vidas. E alcançando vidas, e vidas são abençoadas, e com o final de tudo, vidas são transformadas com a presença de Deus. Irmãos, Deus precisa só de um. Veja, irmãos, só Noé era crente, mas a sua família toda foi salva da morte na arca. Nós não sabemos se foram salvos para a salvação eterna, mas foram salvos no dilúvio. Por que, irmãos? Porque Noé era um homem temente a Deus, íntegro. Então um crente temente a Deus e íntegro, ele abençoa a sua casa. A graça de Deus se estende sobre sua família. Nós precisamos entender isso, porque nós não estamos nos lugares onde Deus nos colocou por acaso. Nós estamos ali para ser geradores de bênção. Nós estamos ali para estender a graça de Deus. E Deus precisa só de um, irmãos. Pensa, só de um numa casa. Era só José. Ali, meus irmãos, e a terra do Egito inteira foi abençoada por causa desse homem que era crente. A graça de Deus se estende. Primeiro, moralmente, porque os filhos, o lar se torna santo, abençoado. Ela se estende. Isso aí na prosperidade, porque traz prosperidade para aqueles que convivem e trabalham. E em último lugar, meus irmãos, também na preservação da vida. Na preservação da vida. Sabe, irmãos, muita coisa Deus livra no lar por causa do crente. Porque o crente ora pedindo vida, pedindo bênção, pedindo preservação da vida dos crentes. Dos não crentes, digo. Então, muitas vidas são preservadas por causa de uma parte da família que é crente, porque a graça se estende, a graça de Deus se expande e alcança as outras vidas. Quem de nós aqui não lembra daquele incidente de Sodoma e Gomorra? Os irmãos lembram? Deus resolveu anunciar a Abraão que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado de Sodoma e Gomorra. E aí então Abraão chega diante de Deus e pergunta para Deus assim: Senhor, mas o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? O Senhor é Deus fiel, justo? O Senhor vai fazer isso, Senhor? O Senhor vai matar o justo juntamente com o ímpio? Ele diz: se tiver 50 justos lá em Sodoma, o Senhor disse: eu não destruirei os 50, não destruirei as cidades. E aí ele foi baixando, irmãos, passou por 45, 30, 20, até 10. Na última petição de Abraão a pergunta foi: e se tiver 10 justos na cidade? Deus disse: eu não a destruirei por causa dos 10 justos. Viu, irmãos? 2 cidades inteiras seriam preservadas pela presença de 10 justos nela. Quantos justos havia em Sodoma e Gomorra? 3. Glórias aos filhos.
A cidade foi destruída. Mas Deus disse assim: se tiver 10, eu não a destruirei. Pensa, meu irmão, muitas vezes quem convive com você é preservado por causa do amor de Deus na sua vida e a paciência de Deus por causa de você. Porque muitas vezes, meu irmão, minha irmã, se Deus levar alguém que convive com você, isso vai trazer muita tristeza no seu coração. E por amor a você, Deus resolve não tirar a vida daqueles que, mesmo sendo incrédulos, convivem com você. Paulo, quando estava falando sobre a Epafrodito, que havia adoecido mortalmente, Paulo disse que orou por ele, e o Senhor teve misericórdia dele, de Paulo, para que ele dissesse, para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, irmãos, Deus vê o nosso coração, vê o nosso amor por aqueles que convivem conosco, fazem parte da nossa família. E pode crer, meu irmão, pode ter certeza, que muitos deles são preservados por nossa causa, por causa do amor de Deus e da graça de Deus se estende sobre a nossa vida. Então, meus irmãos, até onde vai a graça de Deus? Ela vai sobre nós, mas ela alcança também aqueles que conosco convivem. Meus irmãos, hoje eu acho que é um momento bom para refletirmos e pensarmos assim, como que muitas vezes nós não temos entendido isso, e por não entender isso, muitas vezes nós temos vivido de forma exclusivista e às vezes até preconceituosas com pessoas que não são cristãs, mas que convivem conosco. Ao invés de sermos extensão da graça e bênção na vida dos outros. Então é hora de a gente parar e pensar. Ao invés de ficarmos achando que nós, por termos recebido a graça, somos melhor do que os outros, não, irmãos. Paulo disse assim, olha, que Deus teve misericórdia dele e a graça se revelou poderosamente na sua vida. Ele diz, a mim, o maior dos pecadores. Se nós tivéssemos sido alcançados pela graça de Deus, porque nós éramos melhores, nós teríamos por que nos orgulhar. Mas não, irmãos. A graça nos alcançou, e a Bíblia diz, quando nós éramos inimigos de Deus. Então, nenhum de nós tem motivo de orgulhar-se por ter sido alcançado pela graça. Pelo contrário, nós temos é que adorar e exaltar o nosso Deus por sua bondade e misericórdia que nos alcançou. E procurarmos honrar esse Deus, estendendo essa graça para a vida daqueles que convivem conosco. Deus nos ajude, irmãos. Que nós olhemos o mundo, as pessoas, com outra ótica. Né? Que nós vivamos, irmãos, para abençoar. Que a graça que vem sobre nós, ela não fique parada em nós, mas ela jorre e alcance a vida daqueles outros que convivem conosco. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém?